Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 432 Hz. É uma frequência, provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou mesmo já escutou algum mantra, alguma meditação, alguma oração com essa frequência. Eu vou explicar um pouco sobre ela e por que essa frequência ela é proibida e por que ela, sendo proibida, pode desbloquear o seu cérebro. Tem um motivo. Se a gente pega, por exemplo, as antigas civilizações, até mesmo a forma que uma pirâmide foi construída, né? Até hoje, um cientista ou mesmo um arqueólogo, ele não sabe, ele não pode comprovar com 100% de certeza como foi construída. Tanto se você procurar, a gente tem até vários mentores nessa área, e eles são bastante humildes em admitir isso. Eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, de Randall Carlson, a gente pode falar de Graham Hancock, né? Então, que são bastante influentes nessa área. E aí, quando você for conhecer eles, você vai ver que eles têm, como fala, uma amizade com vários tipos de arqueólogos, geólogos, antropólogos, historiadores, geografistas, historiadores, basicamente em relação a entendimento como uma pirâmide foi construída, ou mesmo como as grandes civilizações que a gente conhece até hoje, por exemplo, Coliseu está de pé de Roma, uma pirâmide do Egito está ainda de pé lá na planície de Gizé, um zigurate ainda está de pé no Iraque, pirâmides são encontradas na Amazônia, são encontradas perto de Portugal, onde basicamente a Atlântida que Platão vai narrar, né, também existiu e existe até hoje. Então, assim, basicamente existe muita coisa. E essa ferramenta 432 Hz era a ferramenta que as antigas civilizações utilizavam para alinhar, ter uma harmonia sonora em relação a tudo que faziam. Tanto que é verdade isso, por exemplo, em relação a esse poder, né? Então, essa ferramenta poderosa para o cérebro, que quando você visita um sítio arqueológico, você pode ir para o Peru, por exemplo, em relação como fala, um tipo de sítio arqueológico que narram que foram os incas que construíram, mas você vai ver que, na verdade, a tecnologia que os incas tiveram foi depois de quem apareceu no Peru, né? Então você vai procurar um pouco sobre isso. Até eu aconselho a você, se você gosta ou não gosta ainda de história, para você procurar do seu jeito. Mas você vai achar os paracas, né? Então eles vão ter cabelos vermelhos. E os celtas também tinham cabelos vermelhos, né? Os amorritas que pertenceram, né? Foram, como fala, antepassados, mas os fenícios eram antepassados dos amorritas, eles vão chegar nos Estados Unidos, no estado de Ohio, você vai ter os Anunnakis também com o cabelo ruivo. Por que tem o cabelo ruivo? Por que tem os paracas, né? Então aí você vai começar a conhecer que existe uma história, a verdadeira história da humanidade, que não te falaram, que não te ensinaram, e quanto mais você procura, mais antecedentes você vai descobrir sobre 432 Hz. Porque quando você vai no Peru, por exemplo, né, para finalizar as aspas que eu abri lá atrás, basicamente, você vai ver que quando você ouve ou você fala alguma coisa, esse som retorna para você como se fosse eco, mas se você medir a frequência vibracional, você vai ver que vai dar 432 Hz, ou uma frequência vibracional a qual você vai sentir leveza, divindade, transcendência. Tanto que basicamente, por que uma pirâmide ela é triângulo? Quando a gente fala de trino, a gente fala das religiões, a gente fala de cultos, a gente fala de, por exemplo, das escolas iniciáticas. Por que existe o trino? Então, basicamente, você vai o quê? Ter um sentido o quê? De céu, de divino. Então, vamos olhar para cima. Por quê? A gente pode até falar de extraterrestres, avistamentos, né, de objetos não identificados, mas nós pertencemos a uma grande família interplanetária, galáctica. Quer você acredite ou não, quer você ache que na verdade começou agora ou não, né? Tem até um mentor nosso nessa área, porque nós fazemos parte do programa dele, o CE5, que é o Dr. Stephen Greer. Então, basicamente, nós, né, nos unimos em meditações avançadas, né, de quinto grau, para também entender um pouco mais como isso afeta nós como terráqueos, mas mais que isso, como estudando mais, indo atrás de pessoas que na verdade sabem também do que isso afeta nós, como seres humanos em evolução, em expansão, como a gente está muito atrasado. Então, existiu também, por exemplo, lá atrás, uma quebra, um cisma em relação a esse 432 Hz. Por quê?
Quando você tem um mantra, uma meditação de 432 Hz, até inclusive eu faço convite aqui, tanto no nosso livro aqui na descrição, o livro Alquimia da Mente, como no nosso canal do YouTube, nós temos várias meditações, mantras para você ouvir, se você ainda não ouviu. Mas lá, depois da Segunda Guerra Mundial, conta-se que, na verdade, existe uma cisma em relação a 432 Hz e 440 Hz, que reverbera até hoje. O que esse cisma ocasionou para nós como humanidade? Ocasionou uma involução em relação à nossa parte cerebral, à nossa parte de conexão com o cosmos, com o galáctico de uma maneira geral. Então, ao invés de 432, nós hoje temos músicas de 440 Hz. E que isso reverbera? Você pode até procurar depois na internet, você vai achar isso também. Basicamente, as músicas, os gêneros musicais criados depois da pós-guerra, então depois de 1945, elas não afetam a nós mesmos como seres divinos, seres quânticos, seres cósmicos, seres eletromagnéticos, para o alto, para algo divino, para algo relacionado à perfeição, à estética, à arte. Pelo contrário, hoje nós nos tornamos cada vez mais materialistas, egocêntricos, cada vez mais focados no material, ao invés de unir o material junto com o espiritual. Até tem, na numerologia, a gente poderia dizer no número 6. O número 6 representa a parte divina entre o material e o espiritual, ou seja, é unido. Não existe um melhor ou pior, né? Não existe aquela coisa que às vezes o pessoal coloca que o espiritual é mais importante que o material. Não existe isso, que o dinheiro não é tão importante. Lógico que é, porque você precisa pagar a conta. Dinheiro se traz felicidade sim, você pode comprar e ajudar pessoas que você ama. Então assim, quanto mais você entender isso, você vai entender que o 432, por ter sido retirado das músicas, faz com que nós cheguemos hoje, nesse momento que eu estou gravando, você está me escutando, me ouvindo, me sentindo agora, com músicas que não têm nenhum apreço ou mesmo nenhum tipo de significado. Às vezes são batidas. Mas batida pode ser, por exemplo, um tambor. Eu bater no tambor, mas espera aí, o que isso representa? Né? Até se a gente pegar um tambor africano, pode até mesmo um ritual, né? Pode ser de candomblé, umbanda, ou mesmo de uma tribo, né? No Quênia, no Congo, no antigo Zaire, né? Basicamente. Você pode até na Nigéria, né? Você vai pegar por exemplo, no Egito, na Tunísia, um tambor tinha um significado. E muitas vezes o significado de algo cósmico, de algo maior. Às vezes até mesmo de celebração da vida, certo? E hoje pode ser uma batida até meio eletrônica, né? Às vezes de músicas, mas não significam nada. O que eu quero dizer com isso? E independente de você gostar, né? Eu também gosto de músicas, de vários tipos musicais, mas o que eu quero dizer? Se nós não tivermos, né, se você não tiver, por exemplo, uma crítica também sonora em relação ao que entra dentro de você, ao invés de você se alimentar de frequências vibracionais, frequências sonoras, vamos dizer assim, de alta frequência, frequência alta, vamos falar, conexão mais alta, né? Então consciência, né? Então nível de consciência mais alto, o que vai acontecer dentro de você? Como se fosse uma sujeira. Né? E nós temos uma sujeira espiritual gigantesca se nós não limparmos isso. E ninguém vai bater no seu ombro agora e falar, olha, dá uma olhada, essas músicas que você está ouvindo agora não vão te agregar. E por que eu estou falando tanto de música? Porque basicamente essas ondas elas vão chegar até você através de algum som. E na grande maioria das vezes chega ao invés de músicas, que pode ser por um programa na internet, no seu celular, no seu smartphone, Smart TV, ou mesmo qualquer tecnologia que agora, nesse instante de tempo e espaço, esteja em alta. Vai chegar do mesmo jeito, porque o ser humano ele repete várias coisas ao mesmo tempo. Não existe nada novo. Não existe invenção, descobriram. Não, isso aí é só papinho de marketing. E a mesma coisa fizeram com o 432. Começaram a tirar, eles começarem por exemplo, você vê isso, vou até fazer algumas perguntas para te ajudar. Eu fiz umas anotações aqui, uma colinha básica para me ajudar. Imagina que o 432 ajudava a gente a ter mais criatividade, até mesmo clareza mental. Imagina, por exemplo, um quadro, né, bem pintado. Hoje nós aceitamos até mesmo um pinico como obra de arte. Será? O pinico é né, você vai fazer, você sabe o que você tem que fazer. Mas será que é uma obra de arte? Né? Vamos começar a questionar. Outra coisa, às vezes até mesmo em relação à natureza. Então a lei natural, ela sempre vai existir. E eu não estou dizendo que a natureza
é o verde. Nós somos parte da natureza. Se nós não cuidarmos da nossa própria natureza, o que vai acontecer? O ser humano vai deixar de existir. No sentido prático da palavra. Os filósofos, né, na Grécia falavam muito sobre isso, em Atenas, né, no caso não existia a Grécia, ou mesmo em Esparta, né, em várias cidades que existiam na época. Então vão começar a questionar, por exemplo, quem sou eu, para onde eu vou? São palavras, são frases, são perguntas que vão deixar de ser perguntadas. Às vezes você vai perguntar para a inteligência artificial para responder por você. Será que é assim que nós seguimos? Será que a 440 corresponde à minha evolução espiritual, à minha evolução mental, à minha evolução física? 432 Hz não representa apenas um som externo, representa para onde você quer ir. Mas se a gente pensa até mesmo das leis, né? Então, lei da polaridade, 432 versus 440, né? O bom, o ruim, o yin-yang, o Tao, tal como Lao Tse e Confúcio vão narrar no que nós chamamos de dinastias, né? Que antes da China acontecer. Então, assim, quanto mais você se der o convite, procurar, então, músicas, meditações, mantras de 432 Hz, eu pediria para você, deixe o seu comentário aqui, onde você estiver. Pode ser no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Deezer, onde você estiver. Faça uma experiência e deixe um comentário. Você vai perceber que alguma coisa vai mudar na sua vida. Algum tipo de sacada, algum tipo de pensamento, ou mesmo você vai ficar cada vez mais perto do seu propósito. E isso ninguém pode tirar de você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.